Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos lá, vamos para as respostas da aula número 2 da Jornada de Treinadores de Líderes. Ontem à noite nós tivemos uma aula sobre como ministrar treinamentos que valem aí entre 10 e 15 mil reais. Eu acho que você conseguiu entender por que é possível cobrar esse valor e vocês me fizeram perguntas. Então, esse vídeo de hoje, que eu estou gravando, é exatamente para responder essas perguntas que vocês me fizeram. Lembrando que hoje à noite, às 20 horas, tem a aula sobre marketing. Como fazer para as empresas entrarem em contato com você. Lembra, eu quero te ensinar 2 estratégias que eu utilizo e essas estratégias fazem com que as empresas entrem em contato comigo e não eu tenho que ficar entrando em contato com as empresas. E a aula de amanhã é sobre a parte de venda. Fez marketing, a empresa ligou, marcou uma conversa com você. Como que você conduz essa conversa? Porque você tem que conduzir essa conversa com muita propriedade, com muita autoridade, para o cara confiar em você e falar, eu quero a sua palestra, eu quero o seu treinamento. Eu não quero do concorrente. E eu vou te ensinar de um jeito, gente, onde o jeito que você faz a reunião, a sua autoridade vai tão lá em cima que o cara paga mais caro para você. Ele não vai pagar 3 mil, 4 mil reais. Não, vamos pagar entre 6 e 10 mil reais para a palestra. Entre 10 e 15 mil reais para essa parte do treinamento, tá bom? Então vamos lá para as perguntas, gente. Ricardo, boa noite. Pode me ajudar? Como escolher um nome impactante para a palestra e o treinamento? Estou criando palestra de treinamentos, mas não consigo formar um nome impactante e chamativo. Cara, esse é um desafio muito grande, sabe? Conseguir descobrir um nome, conseguir descobrir uma coisa que às vezes isso não vem de primeira. O que eu sempre faço, gente? Eu começo a construir o treinamento, eu começo a construir a palestra e eu não me preocupo muito com o nome. E é interessante que lá, quando você está construindo, de repente você pensa numa frase, você fala uma frase e tal, e essa frase é uma frase altamente impactante. Então, assim, é desafiante isso aí, é um dos meus maiores dificuldades que eu tenho. Então, 2 sugestões que eu quero dar para você. A primeira é, não se importe, crie primeiro a palestra e o treinamento. E fique muito atento que durante o seu processo de construção, pode aparecer uma frase impactante que você pode usar para o seu treinamento. Uma outra dica, cara, vai no Google, assim, e pesquisa os 50 melhores livros sobre o tema que você está falando. Por exemplo, os 25 melhores livros, os 50 melhores livros, os 20 melhores livros de liderança. E aí começa a ver os títulos. E aí você pode começar a casar um pedaço de um com um pedaço de outro. Você vai começando tendo ideia. Tá? Eu acho que são 2 dicas aí que podem te ajudar a criar isso daí. Mas, cara, acredite, tá? O diferencial está na estrutura e também na hora que você for apresentar para a empresa, entendeu? Que vai ser a aula de amanhã que a gente vai trabalhar. Sabe? É legal, é bom ter um nome impactante e tal, mas sei lá, chama treinamento de liderança. Cara, mas aí a estrutura que você apresenta, a forma como você apresenta é extraordinária, você vai ganhar do que alguém colocou um nome, um título super mirabolante, mas ele não criou uma boa estrutura. Ele não foi impactante na hora de falar com as pessoas. Tá bom? Deixa eu só dar uma silenciada aqui no negócio para não ficar tocando isso daqui toda hora. Mas tá aí, 2 dicas para de repente você poder trabalhar. Vamos lá, deixa eu pegar a segunda pergunta aqui. Cadê? Tá. Ricardo, sou palestrante da área jurídica há 33 anos, sendo muito requisitado. Quero migrar também para a área de palestras não jurídicas. Como posso fazer essa migração? Se é que dá? Não, lógico que dá. Assim, o primeiro passo, sobre o que você quer falar? Vai ser sobre liderança, vendas, inteligência emocional, resiliência, administração do tempo? Sobre o que você quer falar? Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Segundo passo, você tem que criar a sua palestra, criar o seu treinamento. E aí eu te ensinei a estrutura básica lá do PDRAM, que é sobre como criar a palestra, e a estrutura básica do ETF sobre como criar o seu treinamento. Aí é partir para ir para a parte de criação.
Ricardo, mas como que eu pego conteúdos para colocar na minha palestra e no treinamento? Você tem dois caminhos. O caminho número 1 é você ler livros sobre aquele assunto, você pegar o que você conhece sobre aquele assunto, você fazer cursos sobre aquele assunto, aí pegar tudo isso, chacoalhar, pegar o melhor que tem e começar a montar através do PDRAM, através do ETF, a sua palestra e o seu treinamento. Gente, os meus treinamentos, as minhas palestras são frutos de centenas de livros que eu li. Centenas. Sabe, centenas de treinamentos que eu fiz. Centenas de treinamentos que eu fiz. E aí eu pego tudo isso, né, boto tudo no liquidificador e busco o melhor que tem dos livros, o melhor que tem dos treinamentos que eu fiz e comecei a fazer. Uma outra opção que você pode trabalhar é você participar da minha formação de treinadores de líderes. Na minha formação, eu vou ensinar você a ministrar o mesmo treinamento que eu ministro na Ambev, no Hcor, Mercedes-Benz, Bradesco, Embraer. Eu vou te ensinar, você vai fazer o download dos meus slides, vai fazer o download, ou vai assistir às aulas, o que fala em cada um dos slides, quando que aplica uma dinâmica, se aplica uma dinâmica, em caso de palestras normalmente não aplica. Então, você tem esses dois caminhos, mas cara, vamos lá, vamos montar essas palestras, treinamentos aí, vamos entrar nessas palestras, treinamentos não jurídicas, como você mesmo está falando. Ricardo, para quem está começando e não tem conteúdo ainda, por não ter dado nenhum treinamento ou palestra, faz sobre um tema ou precisa ter 4 temas de início? Não, você pode começar com um tema. Quando eu comecei, gente, eu comecei com liderança. Depois eu fui fazendo os outros temas. Hoje eu tenho aí 8, 9 temas que eu posso dar de palestra e treinamento nas empresas. Mas eu comecei como liderança. E eu fui criando isso ao longo do tempo, tá? O que eu falo, que talvez possa ter dado uma confusãozinha, é o seguinte. Tenha palestra e treinamento sobre esse um tema. Porque às vezes as empresas procuram a gente pedindo palestra, às vezes procuram treinamento. E se você constrói um treinamento tem 8 horas, você pode brincando ali criar 4 palestras em cima daquele treinamento. Você vê, cada ponto da sua estrutura básica pode ser uma palestra. Mas de um tema, começa com um tema, tá? Não precisa ter 4, 5 temas não. E aí com o tempo você vai desenvolvendo isso daí, tá bom? Como você faz para saber se a empresa já deu um treinamento de liderança? E como você faz para saber se o conteúdo e histórias foram dadas no treinamento antigo são as mesmas ou diferentes do seu? Legal, boa pergunta. Eu pergunto. Então eu chego assim, nós queremos dar um treinamento de liderança, tal, não sei o quê. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que vocês deram um treinamento de liderança aqui? Foi no final do ano passado que nós demos. Tá bom. Aí eu mostro e tal, eu vendo, aí o que eu faço? Assim, pessoal, eu queria conversar com o gerente de RH ou alguém que participou do treinamento, eu queria dar uma repassada no meu treinamento para ver se não tem nada repetido, uma história, um vídeo que eu passo, porque senão fica chato, né? Aí eu passo, aí assim, normalmente não tem, sabe? O meu treinamento, eu não quero me gabar, mas ele tá tão bem estruturado, tem coisas tão novidades assim. Mas quando tem, aí eu vou lá e substituo, eu procuro um outro. Então eu reviso com alguém se eu preciso trocar as histórias, se eu preciso trocar os vídeos, tá bom? Como avaliar o sucesso do treinamento? Tem 2 formas de avaliar. A primeira é você passar uma ficha de reação no final. Então é uma ficha onde as pessoas vão avaliar o quanto o treinamento foi impactante para elas, né? Então, por exemplo, se você participar da minha formação Treinadores de Líderes, você tem lá essa ficha que você vai passar e os caras vão fazer xizinho lá, falando se foi ruim, regular, ótimo ou bom. Essa é uma forma. Uma outra forma é daqui a um tempo voltar lá na empresa e verificar se os líderes saíram de um ponto A e foram para um ponto B, que é um ponto muito melhor. Se eles saíram da mediocridade, se eles saíram da baixa performance e começaram a dar mais resultados lá dentro da empresa. Tá? Então tem essa forma mais instantânea e tem essa forma do resultado mesmo. É você fazer uma reunião daqui uns 2 meses
conversando com a direção, com o dono da empresa, com o gerente dos líderes que fizeram o treinamento, das pessoas que fizeram o treinamento, se houve essa subida aí, tá bom? Num treinamento, você pode observar a necessidade de um outro tema? Nossa Senhora, e como? Você está dando treinamento, estou dando treinamento de liderança. Aí, de repente, os caras começam a falar sobre problemas de vendas. Eles começam a falar sobre problemas de inteligência emocional. Então, você começa a perceber que tem uma outra demanda ali. Aí o que você faz? Acabou o treinamento. Na verdade, o que eu faço, né? Eu falo que eu tenho também um treinamento de vendas, eu tenho um treinamento sobre inteligência emocional, e aí depois eu procuro quem me contratou para tentar vender esse outro produto aí, tá? Esse outro treinamento. Isso é uma coisa que acontece muito. E tem uma coisa que eu faço também, tá? Que tá mais ou menos ligado com isso que você está falando. Eu estou dando a palestra, estou dando treinamento, por exemplo, sobre liderança. E aí no meio da palestra, no meio do treinamento, eu deixo dar uma escapada que eu tenho um treinamento sobre o outro assunto, eu tenho um treinamento sobre um outro assunto. Então eu falo, eu tenho um treinamento sobre vendas, que a gente fala sobre isso. Eu tenho um treinamento sobre inteligência emocional que fala sobre isso. Eu jogo um seeding, que a gente fala, né? O que é seeding? Sabe pescador? Alguns pescadores, né? Eles pegam ração e eles chegam na beira do lago, assim, eles jogam a ração para os peixes chegarem perto. E aí ele joga a isca, né? Ele joga o anzol. Então eu faço isso, eu jogo seeding, eu faço seeding. Durante a minha palestra de um assunto X, eu fico jogando uma ração, né? Uma isca de outras palestras e treinamentos que eu tenho. Por quê? Para chegar no final, alguém ir lá e falar assim, pô, Ricardo, manda uma proposta para mim do treinamento de vendas. Manda uma proposta para mim de treinamento de inteligência emocional, precisamos disso daí também, tá bom? Por isso que eu falo, gente, que é possível você ter 2 treinamentos por semana, 3 treinamentos por semana. Tem uma série de sacadas, né, que você vai aprendendo para você aumentar aquela boca do funil que eu falei ontem, muito por cima, e hoje eu vou falar bem mais aqui na aula de hoje, tá bom? Por favor, peça para o Ricardo nos dar referências de livros para leitura, inclusive os dele. Então eu tenho 2 livros, né? O livro do Líder Completo é um livro sobre liderança, e eu tenho o livro de resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho, né? Esse aqui eu escrevi em 2009, esse aqui eu escrevi em 2011. Um livro, gente, que para mim... existem 2 livros na cabeceira da minha cama, sabe? A Bíblia e um outro livro chamado A Lei do Triunfo. É um livro de Napoleão Hill, onde ele descreve as 16 leis do sucesso. Sabe, o sucesso e a felicidade estão nesses 2 livros aí, tá? Então, A Lei do Triunfo, só que é um livro assim, ó. É um livro dessa grossura. É um livro que não é para ler, é para estudar. Um outro livro que eu sempre sugiro são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Covey. Esse foi o primeiro livro que eu transformei em palestra na minha vida. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Um outro livro é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ó, dessa grossura também, né? Quer ter conhecimento dessa grossura? Lê livro dessa grossura. Quer ter conhecimento dessa grossura? Lê livro dessa grossura. Então, esses são, assim, os livros que, para mim, são os livros, entendeu? São os livros que ajudam a gente muito nessa parte do nosso desenvolvimento, tá bom? Boa noite. Esse treinamento de liderança, após fazer o curso, já poderia começar a dar palestras de treinamentos, mesmo com menos horas? Sim. Essa minha formação de treinadores de líderes, eu vou ensinar você a ministrar palestras de 2 horas de liderança, treinamentos de 4 horas de liderança, treinamentos de 8 horas de liderança e treinamentos de 16 horas de liderança. E se você quiser, você pode começar com um treinamento de 4 horas, você pode começar com um treinamento de 2 horas. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo para as pessoas fazerem. Por quê? Você vai lá e dá uma palestra de 2 horas. Puta, dá um puta resultado, as pessoas gostam e tal. Você ganha autoconfiança.
Aí a sua próxima meta é dar um treinamento de 4 horas. Aí você vai lá, dá um treinamento de 4 horas, super bem feito e tal. As pessoas elogiam, autoconfiança. Aí você parte para 8, parte para 16. É muito melhor assim para você ir aumentando a sua autoconfiança do que você fazer ao contrário. Você ir lá, vou dar de 16. Aí é muita coisa tal, aí o treinamento não sai muito bom, as pessoas dão uma criticada, a sua autoconfiança sai. Abaixa, cai. Então, isso daí, gente, é igual quando a gente vai em academia para perder peso, né? A gente não começa pegando os pesos ultra pesados, a gente começa pegando os pesos mais leves. Então, pega um peso de uma palestra de 2 horas, pega um peso de um treinamento de 4 horas e você vai subindo. Foi assim que eu fiz. No meu começo, eu tinha um treinamento de 4 horas de liderança, gente. Na época eu não conhecia o ETF para fazer um de 8 horas. Eu fiz um de 4 horas do meu jeitão, da minha forma lá. Aí eu fui ganhando autoconfiança. Hoje eu ministro treinamento de 40, 52 horas assim, ó. Mas obviamente que a gente começa com pesos mais leves, né? O sucesso de treinamento é a sua reunião antecipada com o RH, correto? Correto. E isso nós vamos falar amanhã. Sabe, segunda e terça, segunda eu te ensinei com o PDRAM a dar uma palestra, a criar palestra. Terça-feira, ontem, o ETF para você criar o treinamento. Mas amanhã nós vamos falar sobre a reunião de vendas. E aí, na reunião de vendas, nós vamos descobrir os problemas dos clientes. E aí, com esses problemas em mãos, que a gente vai criar o treinamento com o ETF. É isso mesmo. Nos treinamentos podemos usar filmes, técnicas, biografias, citar pessoas, estudos, sem problemas? Sem problemas, contanto que você dê nome aos bois. Sabe, eu vou falar de inteligência emocional, Daniel Goleman. Eu vou falar sobre níveis de maturidade de liderança, Hersey Blanchard. Eu vou falar sobre feedback, Richard Nixon, do livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Então, eu sempre fico dando as referências. Os filmes que eu passo, gente, sei lá, eu vou passar um trecho do filme Homens de Honra. Então, gente, isso aqui é um trecho do filme Homens de Honra. Vocês têm que assistir esse filme por completo e tal. Nesses 16 anos, eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema. Muito pelo contrário, você está fazendo propaganda dos caras. Você está fazendo propaganda dos caras. Tá bom? Bom, pessoal, essas aqui foram as perguntas. Houveram mais perguntas, tá? Mas foram perguntas que vocês fizeram no começo da aula de ontem e no meio, mais para o final, eu acabei respondendo porque estava lá no meu roteiro, tá? Então eu não vou ficar falando sobre coisas repetidas aqui. Então, aula de hoje, marketing. Pessoal, perdão pela repetição, mas não adianta você fazer uma ótima palestra e um ótimo treinamento, a aula de segunda e de terça, se você não souber fazer marketing, se você não aparecer, se você não souber fazer aquela reunião de vendas. Tem que trabalhar esses 4 pontos. Então é muito importante você estar na aula de hoje, nós vamos falar sobre marketing, e muito importante você estar na aula de amanhã, tá bom? Deixa eu falar sobre a reunião de vendas. Pessoal, já clica aqui embaixo, ó, nesse botão vermelho, para você já ir para o YouTube e clicar lá no alerta, entendeu? Clica no alerta para você receber uma mensagem do YouTube que a aula vai começar às 20 horas. Então já clica nesse botão vermelho. Tem outros 2 botões aqui, eu acho que são roxo, acho que é roxo, eu acho que cada um dos botões, é do material da aula 1 de segunda e o material da aula 2 de terça, tá? Se você ainda não fez o download, faz. Tem o botão verdinho que é o grupo do WhatsApp. Então entra no grupo do WhatsApp, grupo silencioso, apenas eu e a minha equipe postamos coisas lá, para você ser avisado das aulas, a gente mandar os materiais para vocês, tá? E Telegram. Entra no meu Telegram, eu mando informações também lá sobre os treinamentos, as palestras, sobre várias coisas que a gente vai trabalhando aí todos os dias, tá? Vai lá, clica nessa sequência de botões para a gente estar bem conectado aí. Tá bom, pessoal? Estou te esperando hoje em marketing, como fazer as empresas ligarem para você, né? Sem você precisar correr atrás das empresas, tá? Às 20 horas estou te esperando. Tchau.